Olá, meus amigos, estamos novamente aqui juntos para mais uma vez fazermos uma reflexão sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Mas antes eu gostaria de convidá-los a fazer junto comigo uma prece, onde humildemente ajoelhados em espírito dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, assim como também de praticá-lo. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, queridos. O texto de hoje, como sempre, foi buscado no livro Palavras da Vida Eterna, psicografado pela mediunidade do nosso querido Chico Xavier, sob a inspiração do nosso tão querido também Emmanuel. É o número 130, que tem como título Na Luz da Verdade. E como sempre, o nosso Emmanuel vai buscar inspiração nos livros evangélicos. E desta vez ele foi em João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conceito de verdade é um conceito que enlouqueceu os filósofos através dos tempos. Os gregos ficaram de cabelo em pé para tentar definir o que é a verdade. Se ela era verdade, se ela era absoluta, uma só, ou se ela era relativa e ilusória. Jesus frente a Pilatos, temos esta passagem também em João capítulo 18, quando Pilatos o inquiriu: Tu és rei? E ele simplesmente respondeu: Tu o disseste. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos perguntou: E o que é a verdade? Exatamente o que refletia a angústia da época. Vejam quantos milênios, dois milênios atrás, e muitos outros, havia preocupação de se entender o que é a verdade. Se formos buscar no dicionário, verdade é o conceito de tudo aquilo que é certo, correto, real, sem mentira, está dentro da correção da realidade apresentada. Muitas pessoas confundem verdade com fatos. Acontece que fatos são interpretações de situações criadas a partir da percepção de quem o está citando. Pode haver distorções nesses fatos. Eles são relativos, mas a verdade, ela é uma só, ela é absoluta, porque ela é formada dos princípios e valores emanentes da mente divina, da fonte maior do nosso Pai Celestial. Por isso mesmo as verdades são imutáveis, são necessárias, são firmes, são verdadeiras, são únicas em qualquer tempo, em qualquer lugar. Se reencarnarmos em outro planeta, em outro estado, em outra época, a verdade continua sendo a mesma, porque ela é proveniente da mente divina. São os princípios e valores da mente divina. Nós temos uma outra passagem em João, que é muito interessante. João capítulo 14, versículos 1 a 12. Jesus estava junto com os seus discípulos, preparando-os para quando ele partisse, quando ele fosse para o plano espiritual. E ele disse: Eu vou ao Pai e vocês já sabem o caminho. E eu estando lá, vou guardar um lugar para vocês perto de mim.
E todos ficaram muito assustados. E Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos para onde você vai, por isso nós não sabemos qual é o caminho. E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, conheceriam também a meu Pai. E já que desde que vós o conheceis, e o tendes visto pelas coisas que eu faço. E Filipe ainda insistiu: Senhor, ao menos mostra-nos o Pai, e nós ficaremos satisfeitos. E Jesus ficou meio chateado e falou assim: Filipe, eu estou aqui há tanto tempo e vocês não me conhecem o meu Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu estou nele e ele está em mim. E você ainda pergunta, não me pede, mostra-nos o Pai? E esse tempo que nós passamos juntos, não crês em mim, Filipe? Não crês que eu estou no Pai e ele está em mim? As palavras que eu lhes digo, que eu digo para vocês, não sou eu que falo, é meu Pai que fala por mim. É Ele quem faz as obras. Creiam que eu estou no Pai e Ele está em mim, mas se não conseguirem crerem assim, ao menos creiam nas coisas que vocês viram acontecer, porque Ele as fez através de mim. Muito bem, o que Jesus quis dizer aos seus discípulos naquele momento e que serve para nós agora. A verdade, os princípios divinos contidos no seu comportamento, no seu exemplo, no seu modo de ser, de amor incondicional, de união com o Pai, são estes os valores que nós temos que conhecer, aprender, apreender para estarmos com o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que significa isso? Que precisamos conhecer, realmente, entender, levar para o nosso mais íntimo do coração, perdão, porque o conhecimento intelectual só não é válido. É preciso sentir com a alma, entender, aceitar esses conceitos trazidos por Jesus, porque eles são do Pai, eles são divinos. Quando nós agimos de acordo com a verdade divina, nós estamos nos ligando à nossa centelha divina, perdão, aquele pedacinho de Deus que existe dentro de nós. E passamos a ter toda a força e todo o poder de filhos de pequenos deuses, como diz Jesus. Vós sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço se tiverdes a fé necessária para isso. Quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quando ele disse, conhecereis a verdade vos libertará, ele não estava falando sobre uma vaga abstração resultante de um debate filosófico, de uma conversa, de um diálogo entre pessoas que estavam buscando conhecimento. Ele não definiu a verdade em termos subjetivos, mas para ele, ela é tranquila, ela é segura, ela é firme, porque ela é uma só. Não é uma coisa que as pessoas escolheriam acreditar. É um fato revelado e eterno, e não adianta eu querer aceitar ou não, acreditar ou não, querer entender ou não, porque ela sempre será. Ela é única, absoluta, verdade eterna, porque são os conceitos, os princípios e os valores do nosso Pai Celestial, da fonte divina. Não existem aspectos da verdade, entre aspas,
Não existem pontos de vista, verdades provisórias ou meias verdades. Não. A verdade é uma só. Precisamos conhecer. E conhecer não se traduz por mera informação, como eu disse antes, mas assimilar os conhecimentos, absorvê-los, saber entender nas entrelinhas, analisar com detalhes, com profundidade, através da prática do bem. É só assim que nós vamos conhecer o sentido da vida que a verdade nos dá. Qual é o sentido da vida? E quando começamos a entender o sentido da vida, nós estamos tomando conhecimento deste sentido, nós estamos nos conscientizando. Conscientizar-se é tomar consciência da realidade, da verdade. É deixar a ficha cair, como se diz na gíria. É quando nós paramos de agir do modo velho para passar a agir do modo novo, de acordo com o aprendizado da verdade. Então, quando o homem conhece, percebe, sente, apreende, traz para dentro de si, absorve, permite que isso se entranhe na sua alma, nas suas emoções, no seu pensamento, ele muda. Ele muda sem dificuldades, sem sacrifício, sem medo, sem dor, porque aquilo é aceito de braços abertos. E aí é que Emmanuel nos traz um aviso muito interessante, muito importante. Quando nós aprendemos a conhecer os princípios e os valores divinos, o comportamento do Mestre Jesus, o seu exemplo, que a ficha cai para nós entramos num estado de entusiasmo, de euforia e desejamos que todo mundo conheça que descubra o que nós descobrimos. Maravilha, né? Só que nós nos esquecemos de uma coisa. Cada um no seu tempo, no seu momento, no seu ritmo. Nós não podemos forçar ninguém a ler pela nossa cartilha, a pensar como nós pensamos. Pode nos doer ver um querido sofrer porque não entendeu ainda a maravilha da verdade do conhecimento divino. Mas ele está no seu patamar evolutivo. Temos que respeitar como queremos ser respeitados. É muito comum também acontecer quando conhecemos a generosa doutrina espírita que nos descortina tantos conhecimentos, tantas verdades, tanta consolação, tanto amor, querermos que todo mundo se torne espírita, que todo mundo leia tudo sob o nosso ponto de vista. E não é assim. Emmanuel diz que temos que ter humildade. Humildade diante do nível individual de conscientização de cada um. Respeitar. A bondade suprema tem tanta paciência conosco, mesmo quando nós caminhamos por estreitos caminhos, tomamos decisões equivocadas. Ela espera pacienciosamente que nós nos corrijamos e retomemos o caminho certo. E tenho a certeza de que a emancipação divina vai acontecer do momento em que cada um se dispuser a ir buscá-la. Já é o primeiro passo para o amadurecimento. Existe um ditado oriental que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ou seja, quando nós estamos maduros no momento certo, nós vamos entender. Mas é preciso buscar. Não podemos deixar cair do céu. Temos que nos esforçar. Jesus não falou? Procura, bate e pede.
Vamos em frente. Jesus não designou o lugar, o momento, não deu o roteiro, não explicou como. Simplesmente ele disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Como assim disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não podemos esquecer destas duas frases. Temos que tê-las no nosso pensamento sempre que tivermos um momento de dúvida. E para confirmar aquilo que Emmanuel falou a respeito da humildade em relação ao próximo, Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 628, esclarece o seguinte: é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco, para não se ofuscar. Ou seja, vagarosamente nós vamos nos desenvolvendo, vamos abrindo os nossos caminhos, abrindo a nossa inteligência e, sobretudo, a nossa percepção de alma, a nossa percepção de valores espirituais. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 5, Kardec diz: se, pois, em sua previdente sabedoria a providência não revela as verdades, senão gradualmente, sempre desvenda à medida que a humanidade está amadurecida para recebê-las. Ou seja, tudo vem a seu tempo. Cabe a nós sabermos aproveitar. Cabe a nós sabermos dar valor a toda essa disponibilidade que a providência divina nos traz. Emmanuel nos afirma: a verdade que liberta é aquela que traz a percepção do sentido da vida. E nós a conhecemos na atividade constante do bem. Ou seja, quanto mais fizermos o bem, quanto mais formos caridosos, amorosos, complacentes, estaremos sempre nos abrindo mais e mais para conhecermos a verdade que vem da fonte divina. Portanto, meus queridos, para finalizar, eu gostaria só de afirmar uma coisa, que agora não temos mais desculpa, porque temos todas as ferramentas em mãos. Temos a paciência dos nossos mentores que estão sempre do nosso lado, nos encaminhando, nos protegendo, nos intuindo, com muito carinho e amor. Temos a generosidade divina que nos espera para que amadureçamos no nosso tempo e no nosso ritmo. E, sobretudo, temos os ensinamentos e os exemplos do Mestre bem-amado Jesus. Este é o recado que eu queria deixar para vocês hoje. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vereis a verdade e a verdade vos libertará. E assim, meus amigos, nós vamos encerrando a nossa reflexão de hoje, na certeza de que a paz do Mestre nos acompanhará, sempre dizendo, mais uma vez: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, fiquem todos com Deus.